Olá pessoal, hoje iniciamos o nosso itinerário com o método de leitura utilizado pela Nova Jerusalém. Como nós falamos no último vídeo, esse método consiste na leitura diária de 4 capítulos da Bíblia. Nessa leitura inicial, basta você ler o texto bíblico, sem se preocupar com notas de rodapé ou com introduções, porque essa primeira leitura tem por objetivo ter uma visão global da Bíblia. Então, por isso, se aparecer termos ou expressões que você não conseguiu compreender, siga em frente, não desista. Chegará o momento certo para aprofundarmos o nosso estudo bíblico. Você está animado? Porque eu estou. Então vamos mergulhar no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Vejamos agora o nosso gráfico. Nós teremos então 13 dias para lermos toda a obra do Gênesis. E antes de você iniciar, assista esse vídeo completo e tenha uma visão geral do Gênesis para facilitar a sua leitura. Primeiro de tudo, vejamos o significado dessa palavra, Gênesis, que vem do grego e significa origem ou princípio. Só isso já dá para ter uma noção do que o livro vai tratar. Mas, na verdade, este não é apenas um livro sobre como o mundo surgiu. Na verdade, o Gênesis é um livro sobre relacionamentos. É a história de um Deus que cria por amor, de uma humanidade que escolhe a autonomia e de uma promessa que atravessa milênios. Se você quer entender o resto da Bíblia, ou então até mesmo os grandes dilemas da nossa condição humana, você precisa ler e conhecer o livro do Gênesis. O texto tem basicamente 50 capítulos, que se dividem em 2 partes muito claras. A primeira, que é a história primitiva, dos capítulos 1 até o capítulo 11, e depois a história patriarcal, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50. O livro começa com uma das frases mais conhecidas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O que vemos então nos primeiros capítulos é um Deus que cria pela palavra. Ele apenas fala e tudo acontece. Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Então o Gênesis descreve um mundo em total harmonia. O ápice dessa criação é o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. No entanto, essa harmonia dura pouco. No capítulo 3, nós temos a queda. O ser humano decide que quer definir o que é bom ou mal por conta própria, sem a intervenção de Deus. O resultado, a vergonha, o medo e a separação. O homem se esconde de Deus e a morte entra na história. Mas, guarde isso, logo ali, no meio daquela tragédia, Deus promete que um descendente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. A esperança então nasce no momento da tragédia. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, o pecado então se espalha como um vírus. Nós vemos logo Caim matando o seu irmão Abel. A situação chega a um ponto onde o texto diz que o coração do homem era mau continuamente. E aí então vem o dilúvio. Não é apenas uma história de destruição, mas de uma espécie de recriação. Deus limpa o mundo para recomeçar com a figura de Noé. A arca de Noé, então, é um símbolo da preservação. No final, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra, selada pelo arco-íris. No entanto, o coração humano continua o mesmo. A primeira parte do livro, então, chega à conclusão com a Torre de Babel. A humanidade se une, no entanto, pelo motivo errado, para construir um nome para si mesmos e chegar ao céu por conta própria ou por seus próprios esforços. Deus então confunde as línguas e os espalha. O mundo está fragmentado, confuso e distante de Deus. Então, como resolver esse impasse? E aí adentramos na segunda parte do livro do Gênesis, a partir do capítulo 12. Nesse capítulo, o foco da câmera muda. Deus então para de olhar para as nações em geral e foca em um único homem, Abrão, que mais tarde se chamará Abraão. Deus faz a ele uma promessa tripla: terra, uma descendência numerosa e o mais importante, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a história de Abraão é uma jornada de fé. Ele sai de sua terra sem saber para onde vai, apenas confiando na voz de Deus. Nós vemos milagres, como o nascimento de Isaac na velhice de Sara, mas também vemos provações extremas, como quando Deus pede que Isaac seja oferecido em sacrifício. Um momento dramático que mostra que Deus providenciaria o cordeiro. A lição aqui é clara. A bênção de Deus não vem por merecimento próprio, mas por uma aliança de fidelidade que Deus realiza conosco. Abraão então morre sem ver a promessa totalmente cumprida, mas ele lança os alicerces da nação de Israel. A história então continua com o filho de Abraão, Isaque,
e depois com seu neto Jacó. Jacó é um personagem fascinante, porque ele é trapaceiro, rouba o direito de primogenitura do seu irmão e foge. Mas Deus o encontra em Betel e mais tarde luta com ele, em uma cena misteriosa, à beira de um rio. Jacó sai manco, mas com um novo nome, Israel. E aí ele se torna, então, o pai das 12 tribos de Israel, como nós já ouvimos falar. E a reta final, então, do Gênesis chega à figura de José, o filho favorito de Jacó. Seus irmãos, por inveja, o vendem como escravo para o Egito, e José passa por momentos de injustiças, prisões, esquecimentos, mas a sua integridade o leva a se tornar o governador do Egito no futuro. Quando a fome assola o mundo, os seus irmãos vêm pedir comida a ele, sem saber quem ele é. Em vez de vingança, José oferece aos seus irmãos o perdão. Ele diz uma frase que resume, de certa forma, toda a teologia do livro do Gênesis. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. O livro termina com a família de Jacó protegida no Egito. Gênesis então conclui com um funeral e uma esperança. Jacó e José morrem, mas com a certeza de que Deus os levaria de volta à terra prometida. Então, o que a gente viu? O ser humano que escolhe afastar-se de Deus, mas este mesmo Deus está sempre pronto a acolhê-lo de volta para redimi-lo. Gênesis nos diz então de onde viemos, por que o mundo está tão bagunçado e principalmente que existe um Deus que não desiste da sua criação. Meus queridos, esse foi somente um resumo introdutório para que agora você possa adentrar na leitura desse livro fascinante e que tem muito a nos ensinar. Então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que também elas possam percorrer conosco esse caminho de conhecimento da Bíblia. Então boa leitura e até o nosso próximo encontro.